Dalmeida Conteúdo Cultural apresenta. Anos de residência técnica, 10 anos projetando, operando e iluminando, somados, chega a 23 anos de experiência na área da iluminação cênica. A partir da videoaula Tópicos Iniciais da Iluminação Cênica, vocês verão a luz com outros olhos. Então foram 13 anos auxiliando os iluminadores que chegavam nos teatros que eu passei como residente. Acredito que esse momento, esse período onde eu fui residente nas duas casas, me deram experiência suficiente para começar a pensar luz de uma forma mais artística, porque a arte sem a técnica na iluminação às vezes gera alguns problemas. Agradeço muito o interesse de vocês em acessar essa aula, espero que vocês tenham uma experiência prazerosa. Quem tem meus contatos ou sabe onde me encontrar, se ficar com alguma dúvida, por favor, me procure. Nós conversaremos sobre, tá? E vamos ao início da aula. Aqui vai ser dado as instruções para os primeiros passos de vocês dentro dessa arte, tá? Aqui nós vamos saber que tipo de palco nós estamos trabalhando, nós vamos saber que tipos de refletores nós estamos trabalhando, nós vamos cuidar um pouco da nossa segurança de trabalho, pois é muito importante, e vamos começar com a história da iluminação. Vamos dar uma pinceladinha na história da iluminação. História da iluminação cênica. Primórdios do teatro ocidental. As primeiras encenações de tragédias e comédias eram feitas ao ar livre, nos anfiteatros, onde existia somente a luz do sol. Então, no início de tudo, não se tinha luz elétrica, não se tinha eletricidade, era o sol que fazia a luz dos espetáculos. Período renascentista. Com a construção dos primeiros edifícios teatrais na Europa, muitos encenadores debruçaram-se sobre esta vertente. O objetivo era a possibilidade de escurecer a plateia para que todo o foco se concentrasse no espaço cênico. Bom, aqui já temos um pensar sobre luz. Qual é o objetivo principal da luz? Iluminar, né? Iluminar é o objetivo principal. Mas, naquela época, como não se tinha muito recurso, no período renascentista, ainda não se tinha os recursos necessários, bastava escurecer a plateia, iluminar o palco já era o suficiente para alcançar esse primeiro objetivo. Descoberta das propriedades da energia elétrica. Dessa forma foi possível atribuir de fato à luz um papel artístico e estético. Bom, aqui a gente começa, né? Descobriu-se a eletricidade, começa a ter variações de intensidade, começa a ter mais possibilidades de fontes de luz, e aí a coisa começa a realmente acontecer. Nessas épocas, antes da energia elétrica, nós tínhamos tochas de fogo, se iluminava, candelabro e candelabro suspenso. O candelabro suspenso não fez muito sucesso, pois, como esperado, acabava caindo a cera, né, embaixo, então não era uma forma muito agradável de se iluminar. Com o advento da eletricidade, podemos entrar em elétrica cênica. Aqui nós vamos falar da elétrica cênica básica. Voltagem. É a rede que esse equipamento trabalha. Pode ser 110 volts, 220 volts. Basicamente isso. Existem outras voltagens, mas é muito pouco usado. Potência. Potência é a carga máxima que esse equipamento consome. Por exemplo, 300 watts, 1000 watts, 2000 watts. E temos também os dimmers. O dimmers é onde tudo que é equipamento com resistência, com filamento é ligado. Sem os dimmer não se faz iluminação, sendo o equipamento ainda analógico, que é onde tem resistência e filamentos. Módulo dimmer. O módulo dimmer é uma caixa elétrica onde tudo é ligado, tá? Ele pode ser encontrado em 12 ou 6 canais. Alguns suportam 4.000 watts de potência por canal, outros 2.000 watts.
todos os refletores analógicos serão ligados nos dimmers. Então, os refletores são ligados em tomada? Sim, são ligados em umas tomadas na vara de luz. Essas tomadas que nós chamamos de linhas vão até o dimmer e cada tomada vai num dimmer. Antigamente se usava 4 tomadas por canal de dimmer, agora não mais, agora é uma tomada por canal. Mas se tiver 120 tomadas no teatro, 120 tomadas, se o dimmer pode ter até 12 canais, são 10 dimmer de 12 canais, tá? Nesse dimmer é ligado tudo que é da luz cênica. Eu posso ir lá ligar um projetor no dimmer? Não, tá? O dimmer controla somente as lâmpadas do teatro, lâmpadas cênicas analógicas. Consoles e mesa de luz. A primeira mesa que estamos vendo é uma mesa que podemos dizer que é a mãe das mesas. Possui um Grandmaster para cada preset, possibilidade de gravação prévia das cenas existia nos modelos 12, 24 e 48 canais. Aí é o princípio de tudo, tá? Era programado manualmente, como a gente pode ver, né? Ela tem 3 presets. Nós podíamos andar na frente do espetáculo em termos de programação até 2 cenas, né? Porque um estaria rodando e os outros 2 estariam prontos para serem usadas. E aí se conseguia ter um adianto em relação ao que estava acontecendo no palco. A segunda mesa é uma mesa de luz DMX512 da ETC, 24/48 canais Express, muito usada para peças de teatro e dança. Ela pode ser usada para show? Pode, mas não é o ideal, tá? Ela é uma mesa praticamente para teatro. Essa marca, a ETC, ela é muito usada em teatro, pouco em show. Existe gente que usa isso? Existe, mas é pouco, tá? A terceira mesa que estamos vendo aqui é a mesa de luz Avolite Pérola DMX512, muito usada para shows, controla grande quantidade de equipamentos, módulos dimmers, que é aquele módulo que nós vimos lá atrás, que acende, que permite que tenha energia às lâmpadas halógenas. Essa mesa controla dimmers, né, os módulos dimmer, LEDs, Move e Turbo LEDs. Esse quarto exemplo é um software de controle de iluminação cênica, que é o que eu uso, e embaixo está a interface para comunicação notebook e aparelhos. Então, como é que funciona? Nesse sistema aqui, que é o que está sendo mais usado agora, a tendência é tudo caminhar para isso. Nós temos um software instalado no notebook ou no computador e uma interface. Lá do palco vem um cabo, né, DMX, que é um cabinho que vem de todo o sistema, que é plugado nessa interface, e essa interface via cabo Ethernet é plugada no notebook ou no computador. Sempre que nós vamos trabalhar em algum lugar, principalmente em altura, a gente tem que ter um certo cuidado, né? E para se ter um certo cuidado em altura, não se pode deixar de falar em EPI. Mas eu sou só o iluminador, o operador, eu não vou montar, eu tenho que usar EPI. Sim, em alguns lugares, por exemplo, o SESI, a Fiergs de Porto Alegre, tu não entra no palco sem o capacete e jamais de bermuda, né? E mesmo que não seja você o montador, que você seja só o operador ou o iluminador, é bom que se tenha cuidado com as pessoas que estão trabalhando no mesmo espaço que a gente, para que não tenha acidente. E eles acontecem. Vamos olhar um pouquinho dos EPIs para a gente ter uma noção de como deve ser conduzido de fato o trabalho de montagem. Um capacete fundamental. Capacete desenvolvido em polietileno de alta densidade, classe B, com alta resistência, indicado para uso geral, inclusive para trabalhos em energia elétrica. O capacete ele serve não só para amortecer batidas, ele serve também para se proteger de choques, porque às vezes pode encostar em alguma barra, em um refletor que esteja com alguma fuga de energia, vai encostar o capacete, não a cabeça, né? Então ele tem essas duas funções: proteger de queda de material que pode cair ou alguma coisa, ou bater a cabeça em algum lugar, mas também do choque. O segundo EPI que aparece aqui para nós é o cinto de segurança tipo paraquedista, utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Talabarte, que é o azulzinho que está do lado dele ali, nada mais é do que a extensão do cinto de segurança, que conectado ao cinto, que vai ser conectado a um ponto de ancoragem seguro, e esse conjunto recebe o nome de cinturão de segurança. Talabarte ponto de ancoragem é que vai garantir a proteção contra a queda.
Bom, mas onde é que se prende isso? Por regra, isso deveria ser preso numa linha de vida. Todo teatro ou espaço de montagem entre as varas ou colocado de uma forma que não atrapalhe, teria que ter um cabo de aço cruzando todo o palco, bem firme, né, em locais onde ele fique seguro. E o talabarte, o azul que nós vimos ali, vai preso no cinto e nessa linha de vida, né? Então, caiu a vara de luz, a pessoa tomou um choque, né, foi empurrado de alguma coisa, fica preso ali. Pode ser ancorado, que a gente chama, ser preso numa vara de luz, pode, mas o risco do tranco quando dá na queda, baixar essa vara, ele existe. Uma vara de cenário, ele também existe. Então o ideal é uma linha de vida, que é esse cabo de aço atravessando todo o palco. Existe em todos os teatros? Não existe. Não existe em quase nenhum, mas ele é o essencial e seria a forma mais segura e mais correta de se ancorar. Terceiro exemplo de EPI é a luva de segurança confeccionada em vaqueta de couro. A luva protege a mão do calor para a afinação da luz, né? Que os refletores têm 1000 watts. Os de LED, que nós vamos ver mais adiante, não tem esse calor envolto, né? Mas ele tem um calor, mas não chega a prejudicar, nem queimar a mão, não corre risco de queimar. E ele evita o choque, né? Se tu encostar em alguma coisa, barra ou fio desencapado, com essa luva tu não corre risco de choque. O quarto exemplo é a bota, confeccionada em couro com curtimento atravessado, solado em borracha e bico em aço. O quinto exemplo de EPI é uma calça. Ela é confeccionada com tecido retardante à chama, 100% algodão, possui proteção contra fogo repentino e o arco elétrico. Então, costuma pegar fogo no teatro? Não. Né? Costuma uma faísca vir em nós enquanto nós estamos montando? Às vezes acontece. Essa calça justamente protege contra isso, onde diz fogo repentino e arco elétrico. O arco elétrico é quando dá aquela faísca grande. O sexto exemplo de EPI são os óculos. Não possuem partes metálicas, sendo compostos inteiramente por materiais não condutores de energia. Com isso, o equipamento fica extremamente leve, oferecendo, além de segurança, maior conforto. Então, óculos é para evitar sujeira que caia no olho, algum curto que dê muito forte, né, um acidente com um curto muito forte, aquele clarão, né, não vem a faísca no olho. Ele é bem útil, pouco usado pelos técnicos, mas muito útil. Vendo esses itens de IPI, a gente vai partir por tipos de palco, porque é importante você chegar num lugar e saber que tipo de palco você vai trabalhar, principalmente para fazer o projeto. Vou num teatro de arena, vou num palco italiano, vou num semi-arena. Como identificar isso? É muito importante que quem vai fazer o projeto, até mesmo quem vai montar, saiba identificar o que é o que. Palco italiano é o palco onde os espectadores assistem a representação pela frente. Esse palco tem uma cortina que é fechada para mudanças de cenário, intervalo ou final da apresentação. Esse tipo de palco possui vestimentas que chamamos de pernas, bambolinas e rotunda. Então, pernas. Nesse da esquerda nós podemos ver que elas estão incoloridas, mas geralmente elas são pretas, tá? No da direita eles fizeram as pernas de madeira. As pernas é para que a gente não enxergue a lateral do palco, que nós chamamos de coxias, que é onde os artistas esperam para entrar em cena. Bambolina. Bambolina, nesse da esquerda, aparece bem rente ao palco. É uma cortina preta, toda franjada, que na teoria ela serve para que não se enxergue, para quem esteja na plateia não enxergar as varas de luz e consequentemente os refletores e aonde eles estão presos, tá? Rotunda. Rotunda é a cortina lá do fundo. Obviamente a cortina do palco é a da frente, que nós já chamamos de cortina, e o fundo se chama rotunda. Geralmente, quase sempre em preto. Pode ser em vermelho, igual está no palco da direita? Pode, mas 99% das rotundas são em preto. Palco de arena. Um círculo situado no centro da plateia, o público senta em arquibancadas ao redor.
Os teatros de arena permitem uma aproximação maior com o público, apresentando uma relação mais estreita entre os atores e plateia. O da esquerda é o ar livre, né? Provavelmente quando precisa ser usado tem que ser montado uma iluminação. O da direita é dentro de um local, aqui nós já podemos identificar já onde estão presas as luzes. O teatro de arena ele tem algumas peculiaridades e particularidades que devem ser respeitadas. Por ser arena, nós temos frente para todos os lados, nós temos costas por todos os lados, então essa luz deve ser pensada de uma forma uniforme. O teatro de arena tem algumas modalidades de artes que não podem ser apresentadas ali. Teatro de boneco não é confortável apresentar, e mágica nem pensar, né? Mágica não tem como apresentar em teatro de arena. Eu já vi o David Copperfield fazendo, ok, aí é outra coisa, né? Aposto que ele tem pontos cegos para que consiga fazer as mágicas, porque é praticamente impossível fazer mágica em teatro de arena, porque tu é rodeado, né, por todos os lados, tem gente sentada em tudo que é lugar. Pode observar que, consequentemente, ele não tem as vestimentas do palco italiano, né? Ele não tem rotunda, ele não tem perna, ele não tem cortina de boca de cena, ele não tem a vestimenta do palco italiano. E ele é em círculo. Palco semi-arena. Constituído por uma plataforma que avança pela plateia, esse tipo de palco aproxima o espectador que se posiciona em 3 lados do ator. Alguns podem ou não ter um mini palco ao fundo. À esquerda temos o nosso glorioso palco do teatro de arena, que esse tem o palco lá no fundo, como a gente pode ver, né? Ele é um semi-arena, ele só tem 3 lados de plateia, mas também dificulta alguns tipos de apresentações, né? Por não ter um recuo, por não ter um distanciamento da plateia. Tem tipos de modalidades artísticas que não convém apresentar, e os artistas também procuram não pegar. A direita é de rua, é um semi-arena na rua, né? Então, italiano, arena e semi-arena. Conseguimos perceber as diferenças claras entre cada um deles. Palco elisabetano. Palco misto que funciona como um espaço fechado retangular com uma grande ampliação do proscênio retangular ou circular. O público o circunda em 3 lados, retangular, circular ou misto. É um palco pouco utilizado. Eu tive em poucos palcos como esse, né? Ele mais parece um semi-arena, né? Por ter público nos 3 lados. Ele não tem vestimenta, né? A parte onde acontece a atuação, a gente pode ver que na esquerda ali é o mais genuíno, né? Porque não faz sentido ter uma cortina como no da direita e a apresentação ser só na frente. Essa cortina do da direita acaba virando uma rotunda, como nós vimos, né? Tipos de refletores. O primeiro exemplo que nós temos é o refletor plano convexo, vulgarmente conhecido como PC, muito utilizado para fazer luz de frente, contraluz ou foco de luz. Tem por característica uma luz mais suave e com bordas delimitadas. Ele é composto por uma lente plano convexo, uma lâmpada geralmente de 1000 watts, ambas cambiáveis, uma regulagem de abertura de foco, corpo do refletor em aço. Então, o que caracteriza esse refletor, o PC, o plano convexo, é justamente a sua lente plano convexo. Ela tem uma característica da incidência dela da luz onde ela ilumina, onde ela incide, que a borda dela é bem delimitada, tu consegue enxergar bem direitinho aonde a luz finda, onde a luz termina. Segundo exemplo de refletor é o refletor Fresnel, muito utilizado para fazer luz de frente e luz de contra. Tem por característica uma luz mais dura e com borda que não tem marca, ou seja, que termina de forma difusa, ao contrário do plano convexo. Ele é composto por uma lente em espiral, uma lâmpada geralmente de 1000 watts, ambas cambiáveis, regulagem de tamanho de foco e corpo em aço. Então, o Fresnel, a diferença primordial dele para o plano convexo é a lente. No plano convexo, o PC, nós temos a lente que proporciona uma luz com uma limitação, né, um foco com um limite bem acentuado, bem perceptível, né, ele tem um fim, a luz, e o Fresnel já não. O Fresnel ele chega no chão, né, ou no local que ele está iluminando, você não percebe aonde termina a luz.
né? Ele tem um reflexo maior, ele tem uma luz mais dura. Então essa é a diferença primordial do PC para o Fresnel, é a lente. A lente do Fresnel ela é uma espiral, como a gente consegue ver no desenho ali. Ela foi, vamos dizer, baseada na luz do farol guias de embarcação, aqueles faróis que ficam no alto mar guiando as embarcações durante a noite, né? Aquela luz que fica girando. A lente é baseada ali, ela foi extraída daquela ideia ali. Refletor par 64, usada para fazer luz de frente, luz de contra em branco ou com cores, gelatinas, pois devido ao seu alto brilho consegue projetar com fidelidade até mesmo as cores mais fechadas, escuras. Esse tipo de refletor tem características diferentes dos demais vistos até agora. Ele tem a lâmpada envolta em uma estrutura de alumínio, com uma lente já fixa nessa estrutura, lente essa de diversos modelos que causa incidência de luz de tamanhos e formas diferentes. O refletor é um alumínio, na cor alumínio ou na cor preta. Bom, então o que ele não tem? Ele não tem abertura de foco atrás dele. O que muda o tamanho do foco é a lâmpada, com a sua lente já acoplada, como mostra ali, par foco 1, par foco 2, par foco 5 e par foco 6. Quais são as principais diferenças entre elas? A foco 1 tem o foco bem fechado, bem nítido e com alto brilho. A foco 2 é um pouquinho mais aberta, porém um pouco menos de brilho. A foco 5 é mais aberta que a foco 2, com menos brilho, mas abrange uma área maior de luz. E a par foco 6 é um pouco brilho e ilumina uma grande área. Então, a diferença até agora vista dessa aqui para as outras é essa. A lente já vem grudada na lâmpada, tá? Atrás dela é um alumínio que serve como um refletor, né? Como algo que reflita a luz para frente, por isso esse alto brilho. Nos outros esse dispositivo reflexivo está atrás das lâmpadas, tá? Ela não tem abertura e fechamento de foco. Quem faz isso é a própria lâmpada já com a lente acoplada. E ela é indicada para usar gelatina. O que é gelatina que nós falamos ali no início? São filtros com cores. Então, mas a luz é colorida. Não. Até aqui nós estamos vendo lâmpada halógena, né? Refletores com lâmpadas halógenas. E eles não têm cor próprias. Então nós temos que usar gelatinas. Mais além nós vamos ver como elas funcionam, como é o material delas. Mas elas que dão a cor à luz. A luz é branca. Par Salsifor ETC, lentes cambiáveis e lâmpadas de 750 watts. Ela é a mesma, ela tem o mesmo nome daquele último refletor que nós vimos, que é a lâmpada Par 64. Só que ela vem com uma característica diferente. Ela aproveita o refletor, que é o corpo, a lâmpada que está lá dentro, e ela troca só as lentes. Então esse refletor ela tem foco 1, foco 2, foco 5 e foco 6, como aquelas lentes que aparecem do lado ali. Então ela tem um grampo na frente, você aperta, tira a lente, vamos dizer que estaria sendo usado foco 1, tira essa lente e bota uma lente foco 2. Por isso que ela vem com várias lentes, porque ela faz foco 2, foco 5, foco 1, foco 2, foco 5 e foco 6. Uma característica dela, ela tem um pouco menos de brilho que a Par 64 convencional. E uma particularidade dela que acaba dificultando um pouco é o armazenamento dessas lentes, né? Porque elas são frágeis. E se tu tiver 30 refletores desse, 30 vezes 4, né? Dá 120 lentes. Então, guardar 120 lentes é um trabalho bem árduo, né? Refletor Par 56, ou vulgarmente chamado de Locolight. Ela pode ser usada em pequenos focos de luz ou para desenho, fachos, esse último com auxílio da FOG, máquina de fumaça. Esse refletor, assim como a Par 64, tem a lâmpada envolta em uma estrutura de alumínio com uma lente já fixa nessa estrutura. Lente essa de um único modelo, semelhante em brilho com a Foco 1, mas o facho mais fechado. O refletor é em alumínio na cor alumínio ou na cor preta. Ela funciona também com um trafo, que nós chamamos atrás, tipo um transformador, porque ela é de uma voltagem mais baixa do que 220, tá? Ela tem um alto brilho, essa lâmpada. Ela é muito usada para foquinhos pequenos, assim, quer pontuar um telefone, quer iluminar só o rosto de alguém, quer fazer um desenho de fachos de luz
nos shows quando a gente ia, assim, antigamente, porque era uma lâmpada halógena, né? Então, antigamente a gente via muito aqueles desenhos, assim, uns leques riscando o céu do teatro, o teto do teatro, a parte de cima dos artistas, era com a Locolight que se fazia. Ela é inspirada na luz da locomotiva, por isso Locolight, né? Aquela luz que a locomotiva tinha na frente, ela é bem inspirada, a gente consegue notar que ela é bem semelhante àquela lente, aquele tipo de lâmpada, né? E ela é também muito parecida, por ela ser uma par, né? Que o par vem de parabólico, tá? Ela é muito parecida com o farol do Fuca, né? Reza a lenda que as primeiras par 64 que aconteceram no Brasil, até teve um Rock in Rio primeiro, foram feitas com faróis com lâmpada dentro, né? Para tentar simular uma par, porque lá fora já existia e aqui ainda não tínhamos esse tipo de refletor. Esse aqui que nós vamos entrar agora é o queridinho da galera do teatro, é o refletor elipsoidal. Esse tipo de refletor pode ser utilizado em diversas situações. Pode-se fazer luz de frente, luz de contra, focos, luz a pino e projeção de imagens. Diferente dos outros, ele é composto por duas lentes convexas, ao invés de uma, proporcionando um foco de luz com bordas extremamente definidas, como o PC, ou extremamente difusa, assim como o Fresnel. Em alguns modelos, suas lentes servem também para aumentar ou diminuir foco de luz, que é o chamado zoom. Ele é diferente dos outros que vimos até agora, pois possui uma íris que permite fechar ainda mais seu ângulo de abertura e o foco, e possui porta-gobos e facas. Encontramos elipsos de vários graus, 9, 19, 26, 36, 50 e 70 graus, ou o zoom 25, 50. Então como é que funciona? Ele tem duas lentes, né, que proporciona uma definição muito maior de borda, lembrando o PC, só que com um nível e uma intensidade de luz muito maior, ou conforme você regula as duas lentes, ele vai deixando a luz, o resultado da luz, do facho de luz mais difuso. Ele é um refletor que consegue se fazer tudo com ele, né? Ele pode desde luz de frente até um canhão seguidor, tá? Ele consegue projetar imagens. Quando nós falamos em gobo, gobo nada mais é que projeção de imagem, tá? É uma chapa de alumínio que nós mostraremos depois, e ele projeta, né, em superfícies, seja ela lisa, seja no chão, seja em cima do artista, ele tem essa possibilidade de projeção de imagens. Refletor Satellite, muito usado para iluminar cicloramas e também algumas vezes utilizado como luz de chão, luz da ribalta, luz de plateia. Está em vermelho ali, logo eu explico por quê. Ele é composto por uma carcaça de aço preta e uma lâmpada que fica bem à mostra. Pode ser usadas lâmpadas de 300, 500 e 1000 watts. Por que está em vermelho luz de plateia? Porque muita gente usa, mas não é aconselhável, porque ele não tem nenhuma proteção. Essa lâmpada que é usada nesses refletores são aquelas lâmpadas palitinhos, e elas estouram, elas pegam fogo e elas caem, né? Teve caso em Porto Alegre de teatro que usava satellite como luz de plateia, e aí de fato aconteceu, né? A lâmpada explodiu, pegou fogo, desceu e chegou na plateia pegando fogo e queimou pessoas. Então o luz de plateia está ali em vermelho porque não é recomendável usar. Se girar ela para cima em direção ao teto, dá uma melhorada, mas o ideal é que não se use. Canhão seguidor. Como o próprio nome já diz, é um canhão de luz que fica geralmente na frente do artista a ser seguido, dentro ou não da cabine de luz. Bom, esse é o único artefato iluminotécnico que pode ser chamado de canhão. Os outros são refletores. Esse é um canhão porque é como se fosse um canhão seguindo o objeto a ser iluminado. Então, ele é o único que pode ser chamado de canhão. Nenhum outro é canhão, são refletores. Então, a partir desse curso, por favor, não existe mais canhão dentro do teatro. Existe refletores. Ah, mas tem um canhão seguidor. Bom, aí é canhão. Filtros gelatina. Lembram que lá no início nós falamos em filtros gelatinas no momento dos refletores par? Então, o filtro gelatina é fabricado em policarbonato coestruturado ou com filme de poliéster, ambas altamente resistentes ao calor,
pois podem ser utilizadas em refletores de até 2000 watts. A fabricada em poliéster, com o passar do tempo, sofre com a perda da pigmentação. Então, o que é filtros de gelatina? São esses plásticos, o material já está dizendo na descrição, que são colocados à frente dos refletores para poder dar cor à luz. Todos os refletores que nós vimos até agora, para ter cor, é obrigatório o uso das gelatinas. Agora começa a mudar. Tudo que nós vimos em relação a refletores e agora gelatina começa a mudar. Por exemplo, refletor LED tipo Par 64, conhecido vulgarmente como Par LED, no modelo básico composto por LED nas cores vermelho, azul e verde, ele é blindado. Não temos acesso às suas lâmpadas, seu ângulo de abertura é fixo, sem regulagem, alguns são compostos com até 176 LEDs, isso varia de acordo com cada modelo, são controlados via DMX. Pois então, a partir de agora, esses refletores, esses artefatos que nós veremos, não são mais controlados por dimmers, eles são controlados via DMX, não precisando mais daquela central elétrica. Outra particularidade deles é que eles já têm as cores neles mesmos, eles têm LEDs em vermelho, em azul e em verde. E a mescla dessas três cores primárias originam-se outras. Então não precisa também mais do filtro e nem da gelatina. Eles mesmos, via mesa, via protocolo DMX, consegue ligar, consegue botar em vermelho, em azul ou em verde, ou a mescla dessas três cores originando outras cores mais. Refletor ribalta de LED, geralmente usada para iluminar cicloramas e usada para luz de chão ribalta, composta por LEDs nas cores vermelho, verde e azul. O refletor é controlado via DMX512. É o mesmo princípio, é a mesma funcionalidade da Par LED, tá? Não vai gelatina, não é ligado em dimmers, ele é ligado em tomadas direto, né? Não precisando mais ter os módulos dimmer para fazer funcionar. É mesa, cabo e artefato. Bom, vamos entrar agora nos artefatos mecanizados, robotizados, como costumamos chamar. O primeiro exemplo é o Moving Light Spot. Nesse exemplo temos o modelo 575. Esse equipamento pode ser usado para diversas situações, tais como contraluzes, foco de luz, efeito com globos. Ele possui um disco com cores, disco com globos e uma íris. Ele se assemelha em características com o elipsoidal, pois tem a possibilidade de fazer um foco igual ao PC ou igual ao do Fresnel. A principal diferença é que é um equipamento digital controlado via DMX. Todas as suas funções como cores, movimentos, abertura de foco, tipo de foco, utilização de globos são controlados via console. Bom, aqui o que acontece? Aqui começa a ficar, como eu disse no início, os equipamentos começam a ficar robotizados, mecanizados. O que significa? Que pouco o técnico tem a fazer com esse equipamento. Ele vai lá, pendura, se assegura que está bem fixado, passa o cabeamento e todos os recursos do refletores, como ali diz cores, globo, movimento para o lado, movimento para cima, para baixo, tudo isso é controlado via mesa. Não tem mais afinação, afina da mesa. O que é afinar? É direcionar para onde tu queres. Então, esse refletor, esse artefato mecanizado é totalmente controlado via DMX, via mesa. Lá na mesa tem o botão da cor, tem o botão do globo, tem a bolinha que gira para os lados, a bolinha que faz baixo e cima. E não se usa dimmer. A partir lá das LEDs para frente não se usa mais dimmer. O segundo exemplo que temos é o Moving Light Beam. Esse equipamento pode ser usado para algumas situações como contraluzes em frost. Usando frost perde a condição de uso de globos. Não muito utilizado para foco devido ao tamanho de seu ângulo de abertura de luz. Ele possui disco com cores, globos e uma íris. Ele também é controlado via DMX. Todas suas funções como cores, movimentos, abertura de foco, tipo de foco, utilização de globos são controlados via console. Assim como o 575, o BIM também é. Ele se assemelha muito com a Locolight, a Par 56. Ele tem um fast luz bem fechado, não é possível abrir muito. Né? Tem alguns modelos até que tem uma possibilidade maior de abertura, mas a característica principal é que ele é bem fechado. Uma intensidade muito forte de luz. Cuidar em deixar em cima de plástico muito tempo parado e madeira, porque ele queima. E ele é totalmente DMX. Não tem mais afinação de luz, que é direcionar o refletor para onde se quer.
O único trabalho do técnico é pendurar, passar o cabo, assim como o 575. Acessório para fixação dos artefatos. Garra em C, fabricado em ferro, com parafuso de aperto ao refletor e parafuso de aperto à estrutura. Algema em alumínio Q30, suporte de piso pé de galinha. Vulgarmente chamado como pé de galinha, mas é um suporte de piso para o refletor não ficar encostando no chão. Os halógenos são muito quentes, né? Pode queimar a superfície de onde ele vai encostar. E os de LED é bom que não fique, porque pode pegar umidade, enfim, por isso que foi inventado esse suporte. Fog, máquina de fumaça, artefato composto por um motor tipo esguicho de água, de limpador de para-brisa, e uma resistência tipo a de chuveiro que liga a energia, esquenta e em contato com o líquido específico produz fumaça. Pode ser controlada via DMX e controle remoto. A fumaça é que dá o desenho na luz. Quando vamos num show, numa peça de teatro, nós conseguimos ver a luz, o facho de luz, o desenho da luz. A responsável por isso é a máquina de fumaça. Cores são percepções visuais, ou seja, impressões de faixas luminosas captadas pelos nossos olhos. O branco representa a luz, sendo a soma de todas as cores do espectro, já o preto é a ausência de luz. Cores quentes. As três principais cores quentes são amarelo, laranja e vermelho. As cores quentes são dinâmicas e estimulantes, as quais estão associadas à vitalidade, excitação, alegria e movimento. Cores frias. As três cores frias básicas são azul, verde e violeta, roxo ou púrpura. As chamadas cores frias são associadas à umidade e ao frio. Correspondem às atitudes de introspecção e seriedade, ao mesmo tempo que originam sensações de relaxamento e de tranquilidade. Cores neutras. As cores neutras são preto, branco e cinza. Funções da luz: iluminar ou não o espetáculo, sublinhar a dramaturgia do espetáculo, dar um acabamento estético ao espetáculo. Iluminando. Possibilidades de aplicação até agora mencionados. Luz de frente. É uma luz, como o próprio nome já diz, que vem da frente do objeto a ser iluminado. Contraluz. É uma luz que vem de trás, iluminando a parte de trás do objetivo, deixando todo o resto sem luz, somente no reflexo. Luz a pino. É quando a fonte de luz sai de cima do objeto a ser iluminado. Luz lateral. A luz parte da lateral, ilumina somente do lado que incide. Luz de ciclorama. É uma luz direcionada para o fundo cinza, chamado ciclorama. Pode ser somente cores ou projeções de imagens, como gobo ou cores de projeção de imagem. Luz de ribalta. Luz posicionada no chão, na frente do palco, ilumina de baixo para cima, causando sombras ao fundo. Sombra chinesa. Essa luz é muito usada para desenhos de silhuetas ou sombras. Geralmente é colocado um tecido translúcido no fundo do palco, uma pessoa ou objeto atrás dele e atrás de tudo a fonte de luz. Com isso, a luz incide no objeto a ser projetado e projeta a sombra dele do mesmo no tecido. E a imagem, para quem assiste, é a da foto. Então, galera, essa foi a videoaula Tópicos Iniciais da Iluminação Cênica. Esse projeto foi selecionado nos editais emergenciais de auxílio à cultura da Prefeitura de Porto Alegre. Espero que essa videoaula tenha aguçado ainda mais a curiosidade de vocês em relação a essa arte que é a iluminação cênica. Fiquem bem e até a próxima.